Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He Again, everybody, He lives, He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me, He talks with me, along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. Bom dia, meu irmão, minha irmã, no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Já começamos o dia bem, na expectativa de sermos abençoados. Eu estou nessa expectativa, Nós estamos, precisamos ser abençoados todos os dias. E somos abençoados, porque somos herdeiros das promessas. Então, mais uma vez, nós vamos acompanhar a voz do nosso profeta na mensagem A Tempestade que se aproxima, na tradução do nosso amado pastor Joaquim Gonçalves, um servo de Deus incansável, que tem feito esse trabalho que realmente nos proporciona fé. Vamos ouvir. You know, God was asked one time, can you forget Israel? Numa ocasião se fez a pergunta a Deus: podes esquecer-te de Israel? He said, how high is the skies? How deep is the earth? Measure it! Ele respondeu: qual é a altura do céu e qual é a profundidade da terra? Meçam. The prophet said, I can't. O profeta respondeu: não posso. He said, neither can I ever forget Israel. It's an apple in my eye. E logo Deus disse: tampouco posso eu esquecer-me de Israel. É a menina de meus olhos. There's the last sign. Jesus said, when you see the fig tree putting forth its buds, know the time is nigh, even at the door. Esse é o último sinal. Jesus disse: quando vires a figueira reverdecendo, então sabeis que a hora está muito próxima, à porta. Israel began to be restored. Israel tem começado a ser restaurado. She got her own money. About 4 weeks ago, she has her own currency. Apenas faz como que um mês que tem a sua própria moeda. Everything, she's a full nation. Em todo aspecto é cabalmente uma nação. What are we waiting for? The closing of the Gentiles. O que estamos esperando? O cumprimento do tempo dos gentios. And the last sign that was prophesied to be given to the Gentiles has been shown the nation and world around. E o último sinal que foi profetizado que será dado aos gentios já tem sido mostrado nesta nação e por todo o mundo. As they did in the days of Sodom, when he said, where is Sarah thy wife? É igual aos dias de Sodoma quando disse: onde está Sara, tua mulher? A stranger. How did he know it was Sarah? And how did he know her name was Sarah and Abraham's wife? E ele era um desconhecido. Como sabia ele que seu nome era Sara e que era mulher de Abraão? Said she's in the tent behind you. Abraão lhe respondeu: está ali na tenda detrás de ti. And Sarah laughed within herself back in the tent. E nisso Sara riu consigo mesma ali na tenda. The man said, why did Sarah laugh? Então o homem lhe perguntou: por que Sara riu? Jesus said, when this comes to pass, the time is at hand. Jesus disse: quando isto se repetisse, então o tempo estaria à mão. You done seen it. It's passed over. Você já o tem visto e tem passado. Next is judgment. O que segue agora é o juízo. Are you in that blessed hiding place, friend? Amigo, está você seguro no bendito refúgio? God be merciful. If you're not,
and would like to be remembered tonight in prayer, would you raise your hand and say, Brother Branham, pray for me? Deus tenha misericórdia se não é assim. E desejaria você ser recordado nesta noite, nesta oração, poderá levantar a mão e com isso dizer, irmão Branham, ore por mim. Anywhere in the building, put up. Onde quer que queira que esteja no edifício, levante sua mão. God bless you, and you. That's good. God bless you. Deus lhes abençoe. Sim, a você e a você. Deus lhes abençoe. Anyone else say, remember me, Brother Branham? Haverá alguém mais dizendo, irmão Branham, recorde de mim. God bless you, brother. God bless you, sister. Deus lhe abençoe, irmão. E a você, irmã. God bless you back there. God bless you. And way back in the back, young lady, that lady here, God bless you. Yes. Deus abençoe você ali atrás. Sim, a você ali na última fila também. Deus abençoe essa jovem aqui. Sim, Deus te abençoe. The Lord bless you, sir, and you too. Deus lhe abençoe, senhor. Oh, that's fine. Muito bem. Someone else, just raise your hand. Alguém mais? Levante sua mão. You say, Brother Branham, what does that mean? Você me fará a pergunta, irmão Branham, o que significa isso? God bless you, sister. God bless you back there, sir. Deus lhe abençoe, irmã, e você ali atrás, senhor. God bless you here, lady. That's wonderful. Deus te abençoe, Billy. Muito bem. What does it mean, Brother Branham, when I raise my hands? Irmão Branham, o que significa quando levanto assim minha mão? Do you know, according to science, you can't raise your hands? Segundo a ciência, você não pode levantar sua mão. If there wasn't a life in you, you couldn't do it. Se você não tivesse vida em si, não poderia fazer isso. Science don't know what life is. A ciência não sabe o que é a vida. They know it's life, but they don't know what it is. They can't make it. Sabem que é vida, porém, não sabem de que consiste. Não a podem fabricar. And what is it? Que é? Science says that your hands' gravitation holds your hands down as same as it holds your feet on the ground. A ciência nos diz que a força da gravidade que mantém seus braços para baixo é a mesma gravidade que mantém seus pés sobre o solo. But you've got a spirit in you. And that spirit, something has been near you. Porém, dentro de você está um espírito. E esse espírito é algo que tem estado perto de você. Jesus said, no man can come to me except my Father draws him first. And all the Father has given me will come to me. Jesus disse, ninguém pode vir a mim sem que meu Pai primeiro traga. E todo aquele que o Pai me tem dado virá a mim. Aren't you happy tonight to know that God can deal with your heart? That there's a little voice there saying, come to safety. Não está você contente nesta noite ao saber que Deus ainda pode operar com o seu coração? E que existe uma voz que diz, venha ao refúgio. Now watch, he that comes to me I will in no wise cast out. Veja bem o que diz a Bíblia. Todo aquele que vier a mim de maneira alguma o lançarei fora. What had to happen? O que teve que acontecer? You had to have something sitting by you that told you you're wrong. Você teve que ter algo ali ao lado, o qual diz, estás errado. Oh, you might belong to a church, but you're wrong. You haven't received the Holy Spirit yet. Você talvez pertença a alguma igreja, porém está errado porquanto ainda não tem recebido o Espírito Santo. You're not in the ark. Você ainda não está na arca. How do we get in the ark? E como é que entramos na arca? Not walk in it. How do we get into it? Não é questão de entrar na arca, dando um passo após outro. Como entramos? By one Spirit. We're all baptized into one body. Por meio de um Espírito somos todos batizados num só corpo. All believers are baptized into that one body. How? Todo crente é batizado naquele corpo. Como? By the Holy Spirit. Por meio do Espírito Santo. And these signs shall follow them that believe. E estes sinais seguirão os que creem. There we are in the body safely. Então nos encontramos seguros no corpo. If you're not, don't let the Satan despise you enough tonight to keep you from raising your hand. Se não é assim, como você, por favor, não permita que Satanás o desanime tanto nesta noite como que para proibir de levantar a mão. Well, what will that do? E o que isso fará ao levantar a mão? It broke every scientific rule when you raise your hand. Nesse ato se rompe toda a lei científica. It showed that something in you had made a decision. Isso mostra que algo dentro de você fez uma decisão. Something greater than science. Something that defied the laws of science. Algo maior que a ciência. Algo que desafia as leis da ciência. Said there's a spirit in me that says I'm wrong. And there's one sitting near me that says accept me. Isso mostra que em você está um espírito que diz, eu estou errado.
E há um assentado aqui perto que diz, aceita-me. I raise my hand towards where the voice come from, heaven. Eu então tenho levantado minha mão ao lugar de onde veio essa voz, para o céu. Be merciful to me, O God. Ó Deus, tenha misericórdia de mim. I need you. I want the Holy Spirit. Eu necessito de ti. E eu desejo ter o Espírito Santo. I want to be in safety. I want my sins under the blood. Eu quero estar em refúgio e quero que meus pecados estejam sob o sangue. And I want to be sealed in the body of Christ so I can feel comfortably. E quero estar selado no corpo de Cristo para então sentir-me bem. I can enjoy the rays of healing. Então poderei gozar dos raios da cura. I can enjoy the rays of divine healing in my soul, of physical healing in my body. E também poderei desfrutar da cura divina em minha alma e da cura física em meu corpo. Of walking with the Lamb each day, safely, Poderei caminhar com o Cordeiro cada dia. no matter what the paper says, the newspapers. I've heard off of a great paper called the Bible. Estarei seguro sem importar o que diz o jornal, porquanto já tenho ouvido daquele grande jornal chamado a Bíblia. I've went to safety. Eu tenho chegado ao refúgio. No matter what takes place, I'm still safe. Não importa o que digam os jornais, eu estou seguro. For those, if death takes me, those that are in Christ will God bring with him at his coming. Porque ainda que a morte me leve, os que estão em Cristo, Deus trará consigo em sua vida. I'm still safe. Death cannot bother me. Nem a morte pode me importunar. God bless you. Como é bom, né? Meu irmão, é muito bom. É muito bom sabermos que diante de um mundo tão complicado, diante de coisas tão adversas que existem na face da terra, aonde o ser humano às vezes para diante de acontecimentos e fica perplexo. A Bíblia fala disso, a perplexidade dos tempos. É esse tempo que nós estamos vivendo. Os homens estão atônitos. Eles não sabem mais o que faz. E nós estamos em segurança, porque nós temos a nossa casa edificada na rocha. E Jesus disse, e vieram os ventos, e sopraram eles sobre a casa, e os rios transbordaram, e a chuva caiu, mas a casa se manteve o quê? Intacta, imóvel, segura, firme, porque estava edificada sobre a rocha. E o que é a rocha? A rocha é Cristo. E o que é Cristo? É a palavra de Deus. E a palavra de Deus esteve encoberta nas eras. Mas Deus, nessa última era, enviou o espírito de Elias para revelar todos os mistérios que estavam ocultos durante todos esses séculos e que foram perdidos pelos reformadores. E nessa mensagem, mais uma vez, a gente fica ainda maravilhado com o que Deus nos deu, mostrando que nós somos filhos. Em São João, no capítulo 3, Evangelho segundo São João, no capítulo 3, diz assim, versículo 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um descanso. É o que todos nós lutamos. Nós vimos que Deus ama Israel como nação. E como nação, Deus deu a Israel 6 dias para trabalho. Mas ele deu um descanso a Israel. Ele disse, olha Israel, 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás de todas as tuas obras. 7º dia você descansa daquelas obras, porque é o sábado do Senhor. Aquilo era nação. Todos estavam congregados em um mesmo local. E eles tinham um calendário, o qual foi estipulado por Deus, e começou aquele calendário ser contado naquele dia que a expiação foi feita
pelos filhos hebreus ali no Egito, degolando o cordeiro. O calendário começou a ser contado dali. Então, aquele sábado, dia, podia ser aplicado ao povo hebreu, porque todos estavam congregados em um local. E hoje nós vemos que para o gentio não é assim. Porque nós não estamos em um local apenas. Nós estamos no mundo inteiro. Então, como se poderia aplicar um dia como descanso? Não. Mas Paulo, no livro de Hebreus, ele diz isso lá por volta do seu capítulo 3 ou capítulo 4, que não me lembro agora. Ele diz que ainda resta um descanso para os filhos de Deus. Agora, onde esse descanso foi colocado? Porque a lei, para o judeu, era o local onde ele se apoiava, ele descansava ali. O cumprimento da lei. E quando aquele fariseu chegou diante do templo e fez aquela oferta de agradecimento, aonde foi que ele se sustentou? Aonde foi que ele estabeleceu a sua casa? Ele estabeleceu na lei. Ele disse: graças te dou, Senhor Deus, Senhor Jeová, porque eu dou os meus dízimos. E aquilo ali era uma obra da lei. Graças te dou porque eu obedeço à lei, porque eu guardo o sábado. Graças te dou porque eu cuido do órfão, cuido da viúva, eu honro meu pai, eu honro a minha mãe, eu guardo as festas. Então o seu alicerce estava baseado aonde? Na lei. O seu descanso estava onde? Na lei. Era onde ele estabelecia toda a sua segurança. Mas para nós foi diferente. Esse repouso que Paulo diz ali em Hebreus, ele não foi para o povo de Israel. Ele foi para aqueles que foram chamados segundo a eleição da graça. Assim como você, meu irmão, minha irmã, que às vezes está tão cansado, nós nos encontramos às vezes tão abatidos, sabendo que tem um dia para lá frente para encarar com tantas adversidades. E nós fechamos os olhos e olhamos com os olhos da fé e lembramos da nossa pátria. E pensamos: oh Senhor Deus, quando eu poderei chegar naquela pátria? E nós temos visto que nesse ano, finalzinho de 2019, começo de 2020, muitos têm entrado naquela pátria. Irmão Tino, irmã Raimundinha, pastor Édio, e agora o irmão Edival. Todos entraram aonde? No descanso. Eles estão naquele lugar de descanso. Eles descansaram de suas obras. Por quê? Por conta disso, ó. E Moisés levantou a serpente e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o repouso aqui. Olha o repouso do irmão Edival, do pastor Édio, da irmã Raimundinha, do irmão Tino. Eles não tinham um sábado dia, mas eles tinham um repouso eterno. Qual foi esse repouso? Jesus Cristo. Paulo disse: quando eu fui ter convosco, eu não fui ter com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. E ele disse que o único assunto do ministério dele era Cristo e esse crucificado. Aí está o repouso. E eu e você, graças a uma mensagem profética, hoje temos entrado no repouso, que é Cristo. E nós saímos ao trabalho, enfrentamos o dia,
sabendo que as promessas de Deus são infalíveis, incapazes de ser mudadas. E ele nos deu, Tessalonicenses capítulo 4, que o alarido soou e que os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e subiremos a encontrar o Senhor dos ares. Ainda resta um repouso. Nós temos entrado nesse repouso. Nós não somos tratados como nação, nós somos tratados como indivíduos. Você, meu irmão, minha irmã, eu, que cremos no Evangelho, nós entramos no repouso. Nós descansamos de nossas obras. Nós não estamos firmados em nossas obras. Olha o que Jesus disse. Mas o homem que edificou a sua casa sobre a rocha, porque ele ouviu as palavras de Jesus, ele ouviu o Evangelho, ele creu no Evangelho, ele praticou aquilo. Jesus disse, assemelhá-lo-ei ao homem sensato, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele entrou em repouso. Nós entramos em repouso. Nós acabamos de sair de uma noite de repouso. Descansou os nossos corpos e nos preparou para o dia. Temos hoje força para encarar o dia, no nosso trabalho, no nosso labor. Você jovem no colégio, na faculdade. Mas a nossa alma, ela tem um descanso maior. Ela entrou num repouso perpétuo. Ela tem um sábado eterno, que é Cristo. Oh, meu irmão, quando você estiver hoje no dia, minha irmã, afligido pelas provas, pelas lutas, saiba, você tem um repouso. Você tem entrado nesse repouso. É Cristo. Como entra-se ali? Pedro deu a receita. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você tem recebido esse batismo. Você tem recebido esse nome. Você entrou no repouso. Então, quando você estiver na luta do dia, saiba, essa luta é só na minha carne, mas a minha alma está em repouso. Saiba que esses nossos preciosos irmãos hoje desfrutam desse repouso plenamente. Eles estão na glória, em corpos jovens, eternos, que não podem murchar, que não podem envelhecer. Irmão, isso é um repouso para nossas almas. Isso nos dá confiança. Agora, se Cristo quis te deixar, é porque tem um trabalho para você fazer. Se Ele ainda não me recolheu, é porque tem um trabalho ainda para mim fazer. Então vamos trabalhar, como Paulo disse, vamos combater o bom combate, até aquele dia que Ele nos chamar. Vamos brilhar a luz do Evangelho. Vamos ir adiante, sabendo que nós somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, com Cristo. Sabendo que Deus nos trata como filhos. Ele nos convida não a ficar no átrio, mas a entrar dentro do Santo dos Santos. Irmão, irmã, você entrou no repouso. Esteja seguro. Por mais adversidade que hoje tenha o dia, esteja seguro, eu estou no repouso. Eu estou em Cristo. Eu tenho a minha casa edificada sobre a rocha. E nessa confiança, vamos orar. Ore comigo. Amado Deus, Pai de graça e de bondade. Ó Senhor, quando o Senhor nos dá essa inspiração, dessas poucas palavras, inspiração essa que jamais poderia vir aos nossos corações se não fosse a mensagem do teu profeta.
Ela é a verdadeira fonte ininterrupta, aquele poço artesiano que faz com que quando nós chegamos ali e tomamos um gole dessa mensagem, isso faz com que jorre águas de vida eterna dos nossos corações. Então, Senhor, abençoa, Senhor, meu irmão e minha irmã, me abençoa e nos ajuda, Senhor, enquanto nós estivermos aqui combatendo, Senhor, lutando. Ajuda-nos a combater o bom combate, Senhor. Nós te pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, como essa programação agora das 6 horas, nós temos às 21h30. Então, nós já fazemos o convite que às 21h30 você possa se sentar à mesa conosco para ser abençoados. Para junto nós sermos abençoados. Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Let this great audience say, Hallelujah. The Lord lives. Praise His name. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and He walks with me and talks with me along like narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace. Now, we are brothers and sisters in Christ. Let's just turn and just shake hands with somebody by you and say, by God's help, when the roll's called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder,
with the last one. The Lord shall die.